Gênesis capítulo 17, para a glória de Deus. E a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs, aonde quer que os irmãos se encontrem neste momento. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. E obrigado a todos que têm se inscrito neste canal. Deus abençoe a vida de todos que estão inscritos neste canal. E você que ainda não se inscreveu, Deus abençoe também aí a tua vida, tá bom? Louvado seja Deus, como também a tua casa e a tua família, para a glória de Deus. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Deus abençoe ricamente a vida de todos, onde quer que se encontre, todos os irmãos e irmãs. Amém? Gênesis capítulo 17, para a glória de Deus. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, fazendo com que nações e reinos saiam de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, aleluia, e sereis o seu Deus, e ser-lhes-ei o seu Deus. Palavra do Senhor para Abraão. Palavra de Deus para Abraão, né? E que Deus é esse? É o Deus Todo-Poderoso, o Deus que abre e ninguém fecha, o Deus que fecha e ninguém abre. Como está escrito, louvado seja Deus, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Vede agora que eu sou, e Deus nenhum há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape das minhas mãos. Então é esse Deus Todo-Poderoso que aqui, louvado seja Deus, estava falando com Abraão, né? Ou Abrão, né? Deus que mudou o nome de Abrão para Abraão, Deus engrandecendo ali o nome de Abrão para Abraão, louvado seja Deus, hein? E agora veja o que Deus diz para Abraão. Escute, Gênesis capítulo 17, para a glória de Deus. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, olha só, Abraão ali tinha 99 anos. É bem claro a Bíblia em afirmar que ele era da idade de 99 anos. Está aqui, ó. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, sendo Abraão da idade de 99 anos, aparece o Senhor certamente ali para Abraão e disse, né? Agora veja o que Deus disse para Abraão, quando Deus apareceu para Abraão, quando tinha Abraão 99 anos, louvado seja Deus, né? E disse-lhe, eu sou, Deus dizendo para Abraão, na verdade, né? Aqui ainda não era Abraão,
era Abrão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus se revelando ali para Abraão e dizendo para Abraão quem ele era, né? Louvado, louvado seja Deus. Deus dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eu sou o Deus que tenho todo o poder. Esse Deus que tem todo o poder, que é o Todo-Poderoso, ele pode fazer o que ele bem entender e quiser, a hora que ele bem entender. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Tem coisa que eu só consigo fazer, louvado seja Deus, conforme as condições que esse Deus me dá. Porém, esse Deus, louvado seja Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa que ele bem entender e quiser fazer. Então ele se revela para Abraão e diz para Abraão quem ele é. Ele dizendo para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando ele ali aparece para Abraão, quando tinha Abraão 99 anos, ou seja, Abraão estava beirando 100 anos de idade, quando Deus apareceu para ele. Louvado seja Deus. E disse Deus para ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? Anda em minha presença e ser perfeito. Olha o que Deus pede para que Abraão faça. Deus diz para que Abraão ande na presença dele e pede para que Abraão, e ordena para que Abraão seja perfeito. Deus pede certamente da parte de Abraão perfeição. Louvado seja Deus. Primeiro, é claro que Deus diz, né, anda em minha presença. Deus fala para que Abraão ande na presença dele, e Deus fala para que Abraão ser perfeito. Louvado seja Deus. Olha, irmão, olha, meu irmão, onde quer que você se encontre, meu irmão, minha irmã, o que Deus fala para Abraão? Anda em minha presença. Primeiro Deus diz para que ele ande na presença de Deus, e Deus continua a dizer para ele, e ser perfeito. Louvado seja Deus, né? E porém, depois que Deus disse ser perfeito, Deus diz o seguinte, e porém a minha aliança entre mim e ti, né? Aleluia. Deus primeiro pede para que Abraão ande na presença dele. Segundo, Deus diz para que Abraão ser perfeito. E terceiro, Deus vai dizer o quê? Louvado seja Deus. E porém a minha aliança, e Deus dizendo que colocaria a sua aliança entre Deus e Abraão. Louvado seja Deus. Está aqui, ó, né? E te multiplicarei grandissimamente. Deus prometendo a Abraão que multiplicaria a Abraão grandissimamente. Porém, antes é bem claro que Deus disse para que ele andasse na presença dele, e Deus disse para que Abraão fosse ali o que? Perfeito, né? E Deus tem promessa profunda para Abraão, diante do que Deus está falando para quem? Para Abraão. Na verdade não era ainda Abraão, tá bom? Era Abrão. Aleluia. Depois aqui Deus vai mudar com certeza o nome de Abraão para Abraão. Louvado seja Deus. Deus já começa ali a engrandecer a Abraão. Louvado seja Deus. Mas vamos lá. E porém a minha aliança entre mim e ti. Deus dizendo que colocaria a aliança dele, entre Deus e Abraão, tá bom? E Abraão, né? Louvado seja Deus. E te multiplicarei grandissimamente. Deus dizendo que multiplicaria a Abraão grandissimamente, né? Louvado seja Deus. Então caiu Abrão sobre o seu rosto. Olha o que acontece com Abrão quando Deus fala isso para ele. Então caiu Abrão sobre o seu rosto. Louvado seja Deus. Aleluia. E falou Deus com ele dizendo, e Deus continua a falar com Abraão dizendo, e falou Deus com ele dizendo. Olha o que Deus continua a dizer para ele. Louvado seja Deus, né? Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Deus dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Ou seja, eis a minha aliança com quem ali? Com Abraão. Deus dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, né? Aleluia. Serás o pai de muitas nações. Olha o que Deus fala para Abraão. Deus disse que Abraão seria pai de muitas nações. Viu, irmão? Aqui Deus não promete a Abraão que Abraão vai ser pai de apenas uma nação. Esquece. Não. A promessa de Deus aqui para Abraão é que Abraão seria pai de muitas
nações. Está aqui, ó. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Deus dizendo quanto a Deus ali, eis a aliança de Deus com Abrão, né? Aleluia, Santo Deus, serás pai de muitas nações. Deus prometendo a Abraão, Deus fazendo essa promessa a Abraão, que Abraão seria pai de muitas nações. Até então ele ainda não era, mas Deus já estava aqui, aleluia, aleluia, prometendo para ele que ele iria ser pai de muitas nações. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. E não se chamarás mais o teu nome, né? Abrão. Deus dizendo para ele que ele não se chamaria mais Abrão. Não. Aleluia. Por que Deus estava aqui certamente dizendo para Abrão que ele não se chamaria mais Abrão? Porque aqui você entenda que Deus já estava aqui, a partir deste momento, engrandecendo Abraão, até mesmo dando o nome de Abrão para Abraão, ou seja, e não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Por quê? Por pai de muitas nações te tenho posto, tá vendo? Por isso que Deus estava aqui dizendo que ele não se chamaria mais Abrão, mas Abraão, porque Deus colocando Abrão por pai de muitas nações, era Deus quem estava, aleluia, colocando Abrão como pai de muitas nações. Então por isso que Abrão não se chamaria mais Abrão, mas sim Abraão. Louvado seja Deus, promessa de Deus, aleluia, aleluia, sobre a vida de Abraão, e engrandecendo a Abraão, né? Louvado seja Deus, colocando Deus Abraão como pai. Pai de quê? Pai de muitas nações. Louvado seja Deus. Por isso que ele não se chamaria mais Abrão, mas Abraão. Louvado seja Deus. Deus fazendo a Abraão promessa e já engrandecendo a Abraão. Louvado seja Deus, né? E te farei multiplicar, e te farei frutificar. Deus dizendo, e te farei frutificar grandissimamente. E tudo isso na vida de Abraão, Deus fazendo. Tudo isso aqui não era por mérito próprio do próprio Abraão, não, mas por mérito próprio do próprio Deus, realizando sobre a vida de Abraão, aleluia, isso aqui. Deus continua a dizer, e te farei frutificar grandissimamente. Olha o tamanho, aleluia, a promessa de Deus sobre a vida de Abraão, né? Fazendo com que nações e reinos saiam de ti. Deus fazendo com que nações e reinos saíssem ali de quem? De Abraão. Olha, irmão, olha, irmã, tamanha a promessa de Deus sobre a vida de Abraão, né? Louvado seja Deus. Olha o que Deus diz nessa palavra. Olha o que estava o Senhor Deus Todo-Poderoso falando para Abraão, né? Louvado seja Deus. Ó, e te farei frutificar grandissimamente, fazendo com que nações e reinos saiam de ti. Ou seja, Deus fazendo com que nações saíssem de Abraão, Deus fazendo com que reinos também saíssem de Abraão. Olha só a forma com que Deus prometendo, aleluia, grandissimamente engrandecer, aleluia, Abraão. Abraão que, aleluia, foi chamado por Deus, louvado seja Deus, onde Deus disse certamente para ele, né? Louvado seja Deus, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora aqui, aleluia, já está, aleluia, a história de Abraão sendo mudado por quem? Mudado por Deus. Deus está mudando toda a história de Abraão, louvado seja Deus. Então Deus dizendo, aleluia, e farei frutificar grandissimamente, fazendo com que, aleluia, nações e reinos saiam de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Deus dizendo que estabeleceria ali a aliança de Deus entre Deus e entre Abraão também. Louvado seja Deus. E a tua descendência depois de ti em suas peregrinações. E a descendência, ou e as descendências de Abraão, certamente depois de Abraão, em suas peregrinações. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Santo Deus, louvado seja o Senhor, grande Deus, Rei da glória, incomparável, grande eu sou. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas peregrinações, por aliança perpétua. Olha o que Deus está falando, por aliança perpétua. Aleluia, esse Deus não tem para ninguém, né?
Como é bom quando Deus, aleluia, louvado seja Deus, fala com alguém como estava Deus falando com Abraão. Como é bom quando Deus, aleluia, engrandece a alguém, como Deus aqui engrandeceu Abraão, ou prometendo algo inexplicável para Abraão. Deus que mudou o nome de Abrão para Abraão, já engrandecendo a ele. E olha, o Senhor continuando a dizer o seguinte: olha, louvado seja Deus, e te darei a ti, Deus dizendo a Abraão, e te darei a ti e a tua descendência depois de ti. Quer dizer, ou seja, e te darei a ti, certamente quando você partir, darei também a tua descendência. Louvado seja Deus, olha aqui, e te darei a ti e a tua descendência depois de ti, ou depois de Abraão. Deus prometendo que daria a Abraão e a descendência de Abraão depois de Abraão. Louvado seja Deus, né? A terra. Que terra Deus prometendo que daria a Abraão e a descendência de Abraão depois de Abraão? A terra das tuas peregrinações, ou a terra aonde Abraão peregrinou. Deus prometendo que daria, aleluia, aquela terra a Abraão e daria também a descendência de Abraão depois de Abraão. Que terra? A terra das tuas peregrinações. A terra por onde certamente Abraão peregrinou. Louvado seja Deus, está aqui, ó. Santo Deus, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão. Louvado seja Deus, Santo Deus. Olha só, vou repetir: toda a terra de Canaã em perpétua possessão, aleluia, e ser-lhes-ei, né, o seu Deus. Olha, irmão, que Deus promete ali para Abraão. Tamanha a promessa de Deus sobre a vida deste homem, por nome de Abrão. Abrão, que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Aleluia, aleluia. Entenda, meu querido e minha querida, que o Senhor, na verdade, louvado seja Deus, é quem faz isso na vida de um homem, é quem faz isso na vida de uma mulher. E quando Deus, aleluia, fala, Ele vela para cumprir com a palavra que Ele falou. Louvado seja Deus. Porém, nós não devemos se esquecer do que Deus falou para Abraão, dizendo que Ele era o Deus Todo-Poderoso. E Deus dizendo para Abraão que Abraão andasse na presença de Deus e que Abraão fosse perfeito. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Então entenda, irmão, que nós não devemos jamais andar na presença de Deus, aleluia, glória a Deus, de qualquer jeito, de qualquer maneira, como pensamos, como agimos. Não, nós temos que andar na presença de Deus, é como Deus quer, é como Deus manda, é como Deus ordena, é como Deus diz. Quer ser bastante próspero? Ande na presença de Deus como Ele quer, como Ele fala, como Ele ordena, como Ele diz. Louvado seja Deus, porque não tem como andar na presença de Deus como eu quero. Não há como. Como é que eu vou andar na presença de Deus do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu... Não, nós temos que andar na presença de Deus é como Ele quer. É como Ele fala, como Ele aqui, aleluia, falou para Abraão, que Abraão andasse na presença dEle, que Abraão fosse perfeito. Louvado seja Deus. Depois Ele continuou fazendo para Abraão essas promessas gigantescas, né? De fazer com que Abraão se tornasse pai de muitas nações. Louvado seja Deus. Mas era necessário que Abraão andasse na presença do eterno Deus, como o eterno Deus estava dizendo que era para ele andar. E como é que eu tenho andado na presença de Deus? Como é que você tem, meu irmão, minha irmã, andado na presença de Deus? Ei, você que me ouve, como é que tem andado na presença de Deus também? Será que nós temos andado na presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Ou será que nós temos andado na presença de Deus como Deus tem ordenado que nós tenha que andar? Como Deus ordenou para Abraão, como era que primeiro Deus se revela para Abraão quem era Deus, dizendo que Deus dizendo para Abraão que Deus era o Deus Todo-Poderoso, e dizendo para Abraão que Abraão na verdade ainda era Abraão, que ele andasse na presença de Deus e que ele fosse perfeito. Meu irmão, minha irmã, é preciso nós andar na presença de Deus, sim, mas como Ele quer, tá bom?
Vamos procurar se esforçar para andar na presença de Deus, como Deus quer, como Deus manda, como Deus diz, como Deus ordena. Louvado seja Deus. Fique com esta palavra, meu irmão, minha irmã, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou seja fora do Brasil. Fique com esta palavra em nome do Senhor dos Exércitos. Deus abençoe aí a tua vida, e a tua casa e a tua família. Vamos procurar andar na presença de Deus como Deus quer, como Deus manda, como Deus ordena, como Deus diz, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou, diz o Senhor, através da sua palavra, para mim e para você, onde quer que você se encontre, amém? Bendito Deus maravilhoso, glorioso, eterno Pai, Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Ó Senhor, nos ensina a andar em Tua presença como o Senhor quer, como o Senhor diz, como o Senhor ordena. Pai da eternidade, que a Tua presença esteja sobre as nossas vidas e sobre todos os nossos familiares. Deus, toma todos os irmãos e irmãs, meu Pai, que estão no Brasil, que estão em outros países neste momento. Toma as vidas, meu Deus, que estão em conflitos, em guerras, em batalhas e em peleja neste momento. Eu peço a bênção e a proteção Tua, eterno Deus, para as nossas vidas e para a vida de todo o Teu povo que está sobre a face da terra. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, em nome do Senhor Jesus. Amém?